Meu amigo Brodiano, seja bem-vindo ao canal Brodiano Filosofia, passando aqui para fazer mais um vídeo especial sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia. E eu quero elencar uma pergunta: quem é Vladimir Putin para você? Alguns podem pensar que é um aventureiro, um déspota, um tirano, alguém despreparado que vai causar a Terceira Guerra Mundial, mas na verdade é alguém muito bem preparado, consciente, estrategicamente falando e geopoliticamente falando. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Seus avós foram cozinheiros do Lenin, Stalin, os homens que fizeram a Revolução Russa em 1917. Seus pais lutaram na Segunda Guerra Mundial a favor da antiga União Soviética. Então, Putin nasceu em um berço recheado de ideologia comunista, com a ideia de dominação mundial. Então, em 1975, ele nasceu em 1952 em São Petersburgo, na Rússia, e em 1975 ele já era formado em Direito pela Universidade Estadual de Leningrado. Ele, nesse mesmo ano, inicia o seu recrutamento na KGB, que era uma polícia secreta da Rússia, de espionagem, que rivalizavam com a FBI e a CIA dos Estados Unidos, principalmente na época da Guerra Fria. E ele então serve ali na cidade onde ele nasceu, São Petersburgo, e depois ele é designado para ser diretor da KGB na antiga Alemanha comunista, Alemanha Oriental. E serve ali naquele país até que em 1989 o Muro de Berlim ele é derrubado e cai também o comunismo naquele país. Ele volta, Putin volta novamente agora para a Rússia, e ele então é convidado para ser vice-reitor de uma faculdade ali em Leningrado. E a partir daí depois ele se envolve com política municipal, até que ele vai para Moscou. Em Moscou ele assume o posto de segurança nacional federal, porque quando ele sai da KGB ele sai com a patente de coronel. Então ele sai com toda uma preparação para esses postos de segurança, de geopolítica, de segurança nacional. E ele então começa a ficar mais próximo do Kremlin, do poder. E até que em 1999 ele é convidado a ser primeiro-ministro, depois presidente interino, e depois vai galgando alguns mandatos, e há uma mudança nos mandatos, que eram 4 anos e agora passa a ser 6 anos, e agora ele pode ficar até 2024, e ainda tem a possibilidade de ir até 2036. Olha que coisa, 2036 com um Putin aí no poder da Rússia, o segundo maior exército do mundo. Então, Putin é um estrategista, ou seja, aqueles países que faziam parte da antiga União Soviética, Letônia, Estônia, Ucrânia, Geórgia, ou seja, a Rússia coloca essas regiões como satélite dela, que está debaixo do guarda-chuva ideológico, do guarda-chuva econômico, do guarda-chuva bélico, enfim. Então ela não admite que esses países façam aliança com o Ocidente, com a OTAN, principalmente com a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, com a União Europeia, nem com os Estados Unidos. Por exemplo, em 2008, quer dizer, a Geórgia, esse país se inclinou a fazer uma aliança com a OTAN e se aproximou do Ocidente. A Rússia criou o mesmo pretexto e invadiu. A Ucrânia, em 2004, fez a Revolução Laranja, e aquele presidente da época querendo também acenar para o Ocidente, e então Vladimir Putin já falou aquela frase, olha, quer dizer, o Ocidente quer colocar a mão no nosso quintal, quer pisar no nosso quintal. Quer dizer, é uma arrogância típica de que aqueles países, na mente dos russos, ainda fazem parte da antiga União Soviética, ou eles querem que fazem parte, ou assim eles pensam. E então, a partir daí, por exemplo, a Arte da Guerra, naquele livro da Arte da Guerra, fala sobre que a grande estratégia da guerra é o engano. E você vê em 1994, ainda existia algumas armas nucleares e até armas poderosas ali na Ucrânia, que pertenciam à antiga União Soviética, foram deixadas lá. E então a Rússia negocia: olha, vocês entregam essas armas, que nós vamos fazer um acordo de não agredir vocês, de não agressão. E beleza, a Ucrânia então se desarmou, entregou as armas de maneira pacífica, e olha o que acontece agora. Quer dizer, é quebrada, justamente esse acordo é quebrado. Bom, uma das estratégias da KGB, da antiga KGB, que agora ela mudou de nome, é justamente infiltrar os seus agentes em um determinado país
e então esses agentes eles fazem um movimento popular, um movimento político, e se chamam separatistas. Então a Rússia, então ela falou, olha, se tem gente nossa lá, se há um clamor para que se agregue aquele território à Rússia, então nós temos o dever moral, entre aspas, de ir lá e ajudá-los. Foi isso na Geórgia, é isso que está acontecendo na Ucrânia. Então tudo isso é estratégia, fora o cyberterrorismo nas eleições de outro país. Como o Trump muito bem alertou que a Rússia tinha invadido as eleições, tinha influenciado de alguma maneira, ciberneticamente falando, as eleições dos Estados Unidos, e a grande mídia abafando, fazendo um pouco caso, chacota do Trump. E agora nós entendemos muito bem porque eles queriam o Biden, porque o Biden é um político fraco, é uma liderança fraca, é um espantalho político. E como uma frase que eu disse aqui no outro vídeo, que líderes fracos geram tempos difíceis. E olha que tempo difícil gerou. Por que o Putin, na época do Trump, ele não fez esse movimento? No Obama, ele já colocou o dedo na cara do Obama. Aí no Trump, ele recuou, ficou quietinho. Aí agora, quer dizer, o Biden assume, já tira o exército lá, o Talibã já entra lá naquela área lá do Afeganistão, e as mulheres já sofrem, já regride, já vem aquela teocracia que fere todos os direitos humanos possíveis e ninguém fala nada. E agora, quer dizer, ali os Estados Unidos fica vendido com essa liderança fraca. E lógico, a OTAN, a ONU, a União Europeia, ninguém vai fazer nada se os Estados Unidos não der o primeiro passo. Sempre foi assim, os Estados Unidos dá o primeiro passo, os outros vão atrás. Quer dizer, é o líder do condomínio global, mas infelizmente a estratégia marxista global deu certo, porque colocaram um espantalho, alguém que não tem força nenhuma, e agora olha o que está acontecendo, né? O Trump deve estar passando mal, sentado na poltrona dele, analisando tudo isso. Bom, mas fica aqui a nossa análise geopolítica, só para ver que Vladimir Putin não é qualquer estadista, não é qualquer líder, é alguém muito preparado, é alguém que veio lá de baixo analisando, enfim, e vendo todo o movimento do tabuleiro geopolítico, e ele sabe muito bem o poderio da Rússia. Para deter um poder, é só um outro poder. E eu não vejo agora na atualidade nenhum outro poder que possa parar a Rússia se não for os Estados Unidos tomando a liderança. Então fica aqui esse vídeo, compartilhe, conhecimento é poder, nós não podemos nada contra a verdade a não ser pela verdade. Valeu, brother, um abraço.